Vamos aqui então para a nossa reflexão bíblica acerca das parábolas, né? São tantas parábolas legais da gente estudar, voltar os nossos olhos, né? São histórias profundamente desafiadoras. Algumas outras que eu ainda quero trabalhar, né? Uma que com certeza a gente vai chegar lá é a parábola do filho pródigo, mas nós ainda temos um caminho de estudar essa parábola bem a fundo para podermos então chegar até ela. Mas hoje eu gostaria também de falar sobre uma parábola muito conhecida, que é a parábola que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Quero que você fique de pé com a Bíblia aberta. Nós vamos ler juntos o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. O Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículo 14 até o versículo 30. Essa parábola é conhecida como a parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Porque a todo o que tem mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar. Deus, que o Senhor nos oriente na explanação, na exposição dessa palavra, que ela seja fiel à intenção do Senhor Jesus ao contá-la, que ela tenha o impacto necessário sobre nós e que sejamos pela Tua palavra alimentados nessa tarde. Nos abençoa, segundo o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar. Queridos, o tema que nós temos trabalhado durante essas semanas é histórias e lições, as parábolas do Mestre. Porque, como eu falei para vocês e tive a oportunidade de sempre compartilhar quando abordamos as parábolas, é que parábolas são histórias que se fundamentam em coisas corriqueiras, do dia a dia,
que tem como propósito ensinar alguma coisa a alguém. Jesus ele fez um profundo e rico uso de todas as parábolas, ele foi um grande contador de histórias, e aqui então em Mateus capítulo 24, 25, 14 a 30, estamos diante de mais uma dessas preciosas histórias contadas por Jesus. O que nós precisamos, antes de qualquer coisa, para compreender e extrairmos corretamente, de maneira adequada, baseado no propósito do próprio Senhor Jesus, para então aplicarmos as lições à nossa vida, é entendê-la dentro do seu contexto. A parábola que nós lemos em Mateus 25, 14 a 30, se encontra dentro do contexto que se inicia no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, que é conhecido como o sermão profético de Jesus, ou como dizem alguns teólogos, o pequeno Apocalipse. Porque Mateus 24, ele vai tratar especificamente acerca das coisas que dizem respeito ao último tempo e ao retorno do Senhor. Em Mateus capítulo 24, os discípulos se aproximam de Jesus, impressionados com a maneira como foi construído o templo de Jerusalém. Eles mostram para Jesus, impressionados, como aquelas pedras eram grandes, como tinham sido bem colocadas, como o fundamento do templo era estável, como tudo aquilo era tão impoluto, inabalável, impressionante. Eles estavam impressionados com as construções que estavam no templo e tudo aquilo que dizia respeito a ele. Aquele templo, da época de Jesus, não tinha sido o templo construído por Salomão, tinha sido o templo construído pelo rei Herodes. Era esse templo. E quando Jesus, então, ele com seus discípulos olha para esse templo, ele declara: vocês estão vendo todas essas coisas, essas construções, essas pedras, esses monumentos inabaláveis, essas construções humanas, isso que foi planejado pela mente dos homens, que foi executado por pessoas tão capazes, tão competentes, para que elas se mantivessem de pé pelo maior tempo possível. Está vendo tudo isso? Em verdade lhes digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, por isso que é chamado o sermão profético de Jesus, porque, de fato, na história, esse templo do rei Herodes, ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo, a ponto de não restar absolutamente pedra sobre pedra. Agora, esse sermão, ele começa, os discípulos não estão mais no templo, mas agora se encontram no Monte das Oliveiras, e à parte eles se aproximam de Jesus em particular, e no versículo 3 do capítulo 24 eles questionam: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do final dos tempos. Então eles estão questionando quando se dará a destruição daquele templo, e quando então virá o fim das últimas coisas, e quando virá o retorno do Senhor, quando todas as coisas então acabarão. E Jesus, usando todo o capítulo 24 de Mateus, expõe especificamente esse assunto. Aquilo que nós temos de maneira muito mais detalhada no livro de Apocalipse. Todos esses eventos que marcarão o retorno do Senhor. Ele expõe todo esse assunto, exortando os seus discípulos a serem sempre vigilantes e jamais negligentes. Ecoa para nós o que diz o versículo 44 de Mateus 24. Estejam preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. O que Jesus ele queria naquele ensinamento de Mateus 24 não era só matar a curiosidade profética dos seus discípulos. Ele queria de fato mostrar
quais seriam os sinais da sua vinda, o que marcaria a proximidade do seu retorno e qual deveria ser a postura dos apóstolos, dos seus discípulos, nesse momento que antecede a vinda do Senhor. É para isso. Então, a recomendação de Jesus é: esteja preparado, porque você não vai saber exatamente a hora, não há como saber o dia, não há como saber exatamente o momento em que eu vou voltar. Por isso, vocês devem estar sempre preparados. Sobre essa preparação, Mateus capítulo 25, 1 a 13, Jesus ele conta uma parábola. Na parábola conhecida como a parábola das 10 virgens, que falam exatamente sobre a nossa necessidade de vigilância. Versículo 13: portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Tudo o que Jesus está falando a partir de Mateus capítulo 24, entrando já no capítulo 25, é sobre a nossa necessidade de estarmos preparados no que diz respeito ao retorno de Jesus. Entenda que eu estou contextualizando para que nós compreendamos sobre o que Jesus está falando nessa parábola que inicia a partir do versículo 14. Quando chega no versículo 14 de Mateus 25, ele começa assim: pois. E esse pois conecta de maneira absolutamente indissociável o que ele vai tratar agora na parábola dos talentos com aquilo que ele vem dizendo até então. Ele vem falando sobre o seu retorno, ele vem sobre os sinais que marcarão a sua vinda, ele também fala sobre a necessidade de vigilância, ele conta a parábola das 10 virgens para falar sobre essa prudência em ser vigilante, e agora então ele introduz com um pois, ele continua a falar sobre a mesma coisa. É o mesmo assunto, ele não mudou, está tudo conectado a partir de Mateus capítulo 24. Há essa ligação indissociável entre o vigiar e o retorno do Senhor. E a parábola dos talentos em Mateus capítulo 25, versículos 14 a 30, marca exatamente o resultado desse encontro. Não mais a espera em si, mas agora o encontro com o Senhor. A continuidade que nós encontramos no versículo 31 a 46 de Mateus capítulo 25, que é o texto conhecido como o grande julgamento, testifica cabalmente sobre o que nós estamos falando. Ele fala que o Senhor se assentará no trono da sua glória, reunirá todas as nações, fará separação entre ovelhas e cabritos, crentes e ímpios, salvos e não salvos. Isso vai acontecer, nós só não sabemos quando, nós só não temos o horário marcado certo, o Pai sabe quando será essa data, Deus ele com certeza planejou para que no tempo certo, no tempo devido, essas coisas aconteçam. E como nós então devemos nos comportar nesse tempo de espera para estarmos preparados para o dia do encontro? É nesse contexto que nós encontramos então a chamada parábola dos talentos, que é essa parábola que nós estudamos aí, estamos estudando a partir do versículo 14. Talvez o que nos traga um pouco de confusão à mente, quando falamos sobre a parábola dos talentos, é essa palavra chamada talento. Nós encontramos versículo 14 e 15, o começo dessa parábola, quando o texto diz que um homem poderoso, um homem rico, um homem dono de muitas propriedades, um homem de uma grande importância, ele iria se ausentar do país. Então nós imediatamente relacionamos isso com a ida de Jesus para o céu. Ele ia se ausentar de um país, iria deixar então parte da sua riqueza a cargo de alguns dos seus funcionários. E essa riqueza é chamada de talento.
nós relacionamos, infelizmente, por uma questão cultural, relacionamos talento a simplesmente algumas habilidades específicas que temos. Ah, fulano é talentoso, ou seja, ele faz alguma coisa com relativa excelência. Então nós entendemos, segundo a nossa cultura, que o talento é algum tipo de habilidade com a qual nós nascemos ou que desenvolvemos durante a nossa vida. Eu conheço pessoas muito habilidosas em várias áreas. Tem pessoas que são extremamente habilidosas na música, pessoas que são habilidosas na pintura, pessoas que são habilidosas no volante, pessoas que são habilidosas na palavra, pessoas que são habilidosas com cálculos. Então nós consideramos que isso é o talento. Ora, isso por mais que de fato haja algum fundo de verdade e que os nossos talentos estão sim incluídos nessa reflexão da parábola dos talentos, talento naquela época não eram essas habilidades. Os talentos que são chamados eram uma espécie de moeda, de dinheiro. Era o dólar da época de Jesus, era o euro da época de Jesus, o Bitcoin da época de Jesus. Eles tinham, e era uma moeda que representava de todos o maior valor. Então, o talento era uma espécie de moeda de valor comercial e era simplesmente a moeda que tinha o maior valor. Era uma moeda pesada, muitas vezes feita de prata ou então de ouro. E era então algo extremamente valoroso. Quando então nós encontramos esse senhor, ele está distribuindo aos seus servos, aqui não são escravos, são servos no sentido de administradores. Ele chama 3 desses homens, a um dá 5, a um dá 2 e a outro dá 1, para que eles possam, mediante o uso desse dinheiro, fazer com que a riqueza daquele senhor produzisse, aumentasse, crescesse. E eles receberam esse dinheiro de acordo com a sua capacidade. Cada um desses homens recebeu, segundo o juízo e julgamento daquele senhor, o que eles poderiam produzir. Ele julgou que um homem tinha condições de ser colocado sobre a responsabilidade de 5 talentos, a outro ele percebeu, mediante o seu juízo, de que ele teria condições de ter sob o seu cuidado 2 talentos, e a outro também, pelo seu juízo e julgamento, achou que aquele homem poderia ser então o usuário, aquele que teria a capacidade de desenvolver com um talento. Passou-se o tempo, o que aconteceu? Versículos 16 a 18. O servo que recebeu 5 talentos, é interessante o texto diz isso, ele imediatamente saiu dali e começou a negociar. Ele não esperou para o dia de amanhã, ele não foi deixar o patrão no aeroporto, ele não foi fazer as malas, ele saiu dali e já se empenhou em produzir riqueza com aquilo que ele tinha recebido. Recebeu 5 talentos, investiu bem, com inteligência, com zelo, e ele conseguiu dobrar aquele patrimônio em 100%. Ele saiu com 5 e voltou com mais 5, com 10. Ele não teve perda, ele teve 100% de lucro. Que homem zeloso, que homem inteligente, sagaz para lidar com as riquezas materiais. O servo que recebeu 2 talentos, diz o texto que ele fez como o primeiro. Ele foi operoso, ele procurou os melhores investimentos, fez os melhores negócios, aproveitou as melhores oportunidades e no final ele igualmente também lucrou 100%. Quem aqui não gostaria de receber aí algum dinheiro, 400, 500 reais, você coloca, faz um investimento, compra alguma coisa e ao final de determinado período, ao invés de 500, você recebeu 1.000. Gente, poucas coisas nesse mundo representam um investimento de 100%. Eu não conheço nenhuma. Nem o tipo de investimento, nem na
nem mediante banco, nem compra de imóveis, nada, nem CDI, nem CDB, nem compra de ações, nada que num período curto de tempo lhe proporcione ter um lucro de 100%. Aqueles homens conseguiram isso. E nós estamos falando hoje de um período que temos um sistema bancário desenvolvido e qualquer pessoa pode operar na Bolsa de Valores. Você imagina na época de Jesus o quão impressionante era alguém ter um lucro de 100% em qualquer coisa que fosse. Era muito difícil, muito difícil. E os apóstolos, os discípulos, devem então ter se impressionado com a competência e a capacidade daqueles homens de um transformar 5 em 10 e outro transformar 2 em 4. Só que tem um servo que recebeu um talento apenas. É interessante comparar com os dois anteriores, e o propósito da parábola também é ficar e manter essa comparação. O que tinha 5, quando ele recebe esses 5, imediatamente ele sai de lá para negociar. O que recebeu 2, ele recebe 2 e imediatamente ele sai de lá para negociar. O que recebe 1, ele sai de lá e imediatamente, saindo dali, ele cava um buraco e coloca o talento dentro dele. A postura é completamente diferente. Ao invés de zelo, ele teve medo. Ele preferiu enterrar o talento, pois não se julgou capaz, talvez por preguiça, má vontade, de fazer aquilo que lhe foi confiado, valorizar. Ele não apenas não lucrou, como viu aquela riqueza perder a oportunidade de ser utilizada para produzir mais riqueza. Ela se desvalorizou. Ele fez com que aquele homem simplesmente perdesse dinheiro. Essa é a situação como está posta. Aí, depois de um período longo de tempo, aí nós relacionamos, segundo o contexto que nos é mostrado pelo texto anterior e pelo que vem subsequentemente, o retorno representa exatamente o retorno de Jesus. Esse Senhor, então, volta para ajustar as contas com esses servos. Todo o retorno, ele vai trazer na mente daqueles homens que receberam essa responsabilidade o acerto de contas. Vamos aqui então abrir os livros de contabilidade, vamos abrir a assembleia, então vamos aí oferecer o parecer da aprovação ou não dessas contas. Só que nós não estamos aqui numa assembleia, não estamos diante de um pastor, não estamos diante de um conselho fiscal, de um tesoureiro. Esses homens estão diante do dono das suas vidas. O primeiro homem, ele apresenta, está aqui mais 5 que eu ganhei. Está aqui, olha. Saí daqui, batalhei, trabalhei, me preparei, me capacitei para que eu pudesse investir bem o seu dinheiro. Está aqui. Recebe 5, lhe devolvo 10. Primeiro homem é elogiado pelo Senhor e recebe a sua recompensa. Muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Venha celebrar, venha sentar à mesa comigo. O segundo homem foi igualmente tratado bem pelo Senhor e recebeu sua recompensa. Ele também foi elogiado pelo mesmo esforço, pela mesma fidelidade, pela mesma capacidade de produzir coisas além daquilo que era esperado com aquilo que ele recebeu. E o terceiro homem se apresenta. Diferentemente dos demais, ele inicia não com a apresentação do lucro. Ele inicia usando uma desculpa. Eu não fiz prosperar o talento por causa da tua severidade e da tua injustiça. Porque eu tive medo de você. Eu me senti acuado, eu me senti acovardado. Eu fiquei com medo de fracassar, então eu decidi não fazer absolutamente nada.
ficou com medo, por isso escondeu o talento na terra. Não passou pela cabeça daquele homem absolutamente nenhuma coisa boa que ele pudesse fazer com aquele dinheiro. Inclusive o próprio Senhor diz a ele: você poderia ter depositado no banco, e assim eu receberia pelo menos os juros desse dinheiro. Nada. A única coisa que passou na cabeça daquele homem foi medo, preguiça, foi leniente, foi irresponsável. E ele dá lá suas desculpas, ele dá lá suas razões pelas quais ele achou mais seguro enterrar o seu talento na terra do que colocá-lo no sistema bancário na tentativa de render juros. Talvez porque ele tenha se achado inferiorizado ao receber bem menos do que os outros. Mas peraí, porque ele recebeu 5, ele recebeu 12, eu só recebi 1. E ele deve ter julgado, então, o Senhor segundo a sua própria maldade. Olha, eu tive medo de você, porque você é um homem que rouba, porque você colhe da onde não plantou, e você é alguém que é injusto. Assim somos nós. Aquilo que é virtude em alguém, pela nossa maldade, se torna aos nossos olhos alguma coisa ruim. Os 2 servos são convidados pelo Senhor a fazer prosperar aquela sociedade que eles mantiveram como relacionamento. Quanto ao terceiro, o texto encerra dessa maneira: é excluído definitivamente da presença do Senhor. É demitido, mas não apenas demitido, ele é lançado num lugar, versículo 30, aonde diz que há trevas, aonde há choro e ranger de dentes, que é uma figura do inferno. Então aqui obviamente nós não estamos falando sobre dinheiro, não estamos falando sobre lucro material, estamos falando sobre pessoas salvas e pessoas que não são salvas. Por isso o alerta é muito mais sério do que aparenta ser. Não estamos falando sobre pessoas capazes e hábeis em tocar qualquer instrumento. Estamos falando sobre salvação e condenação. Estamos falando sobre separar cabritos e ovelhas, sobre separar ímpios e crentes, sobre fiéis e infiéis. Como eu poderia, queridos, concluir a explanação dessa parábola olhando para o objetivo do Senhor ao contá-la a seus discípulos? Eu faço 3 aplicações que se fundamentam no propósito de Jesus ao contar a parábola dos talentos. O primeira conclusão, primeira lição dessa história, que é o ensino fundamental, que é a razão pela qual o Senhor Jesus contou essa história. Qual é o ensino fundamental dessa parábola? O Senhor Jesus espera que os seus servos estejam trabalhando até a sua volta. É o que ele deseja, é o que ele quer, é o seu comando, é a sua ordem. Por isso ele deixou para todos nós talentos, habilidades, capacidades. Ele as deu para que nós, durante o tempo da sua ausência, estivéssemos trabalhando. Não há razão para a preguiça. Nenhuma, absolutamente nenhuma desculpa será aceita. Nenhuma. Eu estava doente, eu estava assim, eu estava com esse problema, era pandemia, era isso, faltou isso, eu não poderia, fulano não quis, fulano não deixou, fulano não permitiu, a igreja isso, o pastor aquilo. Absolutamente nenhuma desculpa de negligência em relação à obra de Deus e aquilo que ele me deu pessoalmente para eu fazer será aceita. Então a primeira lição é: o Senhor Jesus espera que todos os seus servos estejam trabalhando até a sua volta. Não é uma escolha
cruzar os braços. Não é uma opção permanecer sentado e descansado num banco de igreja. Não é algo que você faz ou não. É uma expectativa do Senhor que lhe comandou que fizesse. Ele vai voltar e quer ver o que você fez com aquilo que você recebeu. O que ele espera é que todos nós estejamos imbuídos, imersos, envolvidos na obra do Senhor, com aquelas habilidades e capacidades que nós recebemos. Não sou eu que quero, não. O pastor está pregando isso porque para ele é muito fácil ter mão de obra de graça. Não é o pastor que deseja isso. Não o pastor humano. Pastor humano, claro que quer as pessoas envolvidas, de coração e alma, desejosas de servir a Deus, mas alguém além, muito acima de mim, que estipulou essa obra, que determinou, é quem tem a expectativa de que os seus servos estejam trabalhando. A maneira de esperar a volta do Senhor não é cantando. Claro, cantar é importante. É trabalhando. Devemos nos ocupar com aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Eu acho interessante que tem igreja que se preocupa com tanta coisa, se envolve com tantos afazeres. Eu não estou questionando se são importantes ou não, desde que nós ocupemos primordialmente com aquilo que o Senhor nos ordenou que fizéssemos. Mandou, é nossa responsabilidade. Está em nossas mãos. E Ele nos capacitou para fazer isso. Devemos estar ocupados com a obra. É isso o que Ele deseja de nós. Espera aí que eu vou orar para saber se Deus quer que me envolva. Nem preciso orar, porque a vontade dEle já está revelada na Escritura. Você tem que orar para pedir força, capacidade, mas saber se você deve se envolver na obra ou não, isso é uma oração que já tem resposta. Primeiro, Deus, Ele quer, Jesus nos quer trabalhando em sua obra. Segundo, o Senhor concede a capacidade de cada um. O Senhor conhece a capacidade de cada um e dá exatamente o suficiente para fazer prosperar. Ele conhece as nossas capacidades, sabe quem nós somos, compreende as nossas limitações, de o que Ele nos dá, aquele conjunto de habilidades, de fazeres, de saberes, de consciência, de tudo, é dado o suficiente para fazer prosperar. Deus nos deu dons espirituais, Deus nos deu talentos, capacidades, habilidades, oportunidades, relacionamentos, formações acadêmicas, família, trabalho e tudo mais para fazer prosperar o seu reino. A minha família foi Ele que deu. Como eu uso a minha família para fazer prosperar o reino de Deus? O meu título acadêmico foi Deus quem me deu, e Ele me deu sabendo que eu teria capacidade. Como eu uso o meu título para fazer prosperar o reino de Deus? A minha habilidade, eu tenho habilidades, capacidades. Talvez algumas eu não consigo usar no espaço físico da igreja, mas eu posso usá-las para fazer prosperar o reino de Deus. Nem toda habilidade se usa no culto, nem toda habilidade se usa em escola dominical. Pastor, a única coisa que eu sei fazer na minha vida é levantar parede, é ser pedreiro. Seja um pedreiro que proclame e exalte a glória de Deus. Pastor, eu não sei levantar parede, mas eu sei pintar, uma habilidade que você precisa usar para proclamar o evangelho do Senhor. Tudo, absolutamente tudo que você tem na sua vida foi dado com o propósito de fazer prosperar o reino.
Não olhe para a sua vida e procure identificar alguma coisa que não possa ser colocada a serviço de Deus. Absolutamente tudo que você tem, que é santo, puro e bom, deve ser usado para enriquecer o reino. Eu sei fazer bolo, não é, irmã? Gente, coisa maravilhosa, vamos fazer isso para glorificar a Deus. Vamos exaltar o nome de Deus através daquilo que temos, daquilo que fazemos, daquilo que somos. Tudo, absolutamente tudo, faz parte daquele talento que o Senhor nos entregou para que pudéssemos então ser ricos na sua obra. Por que há tanta pobreza na obra? E eu não estou falando de pobreza material. Eu estou falando de pobreza de pessoas, de talentos, de capacidades, porque a gente encontra tanto ímpio hábil, tanto ímpio capaz em tantas coisas, e o povo de Deus faz as músicas piores, as músicas simplórias, as músicas com as letras mais ridículas possíveis. E a gente ouve determinados cantores e músicos do mundo e fica impressionado com a qualidade, a capacidade que aquelas pessoas têm de não louvarem absolutamente nada, de prestarem sua boca e seus talentos simplesmente para ganhar dinheiro, e o povo de Deus fica escondendo e enterrando o talento, sai da presença de Deus, sai do culto, quando bota o pé para fora, cava um buraco e enterra tudo que tem. Esconde, oculta. Tudo que somos e o que temos são talentos que devem ser colocados a serviço do reino. Há várias razões, irmãos, pelas quais nós prosperamos no uso dos bens confiados a Deus, confiados por Deus a nós. Diligência, sabedoria, amor, fidelidade. Quando essas coisas sobejam no nosso coração, fica tão fácil usar nossos talentos, nossas capacidades, habilidades, aquilo que somos e fazemos, fica tão fácil fazer prosperar o reino. Porque no nosso coração a santidade, no nosso coração o amor a Deus, no nosso coração a diligência, a vontade de fazer as coisas de Deus caminharem, a vontade de conduzir pessoas até Jesus. A grande questão está aí, queridos, o problema é o nosso coração. Não é o mundo, não é o investimento, não é o juro da vida, não são as dificuldades do mundo, não é a perseguição de Satanás. A grande dificuldade é o nosso coração. É o coração como daquele homem que tinha medo, que achava ruim aquele senhor perverso, injusto, roubador. O coração ruim. Por isso ele saiu de lá e enterrou aquele talento que poderia ter para aquele senhor sido algo enriquecedor. Assim também, queridos, como há várias razões para não prosperarmos no uso dos bens confiados por Deus a nós: preguiça, pecado, desleixo, infidelidade, mundanismo, problemas nas prioridades. Sempre há uma razão. E nós precisamos investigar o nosso coração. Quais são as razões que estão nos tornando pessoas tão improdutivas no reino? O que há em nós que está nos fazendo enterrar os nossos talentos? Eu não estou dizendo usar talento dentro do prédio da igreja. Aqui é o lugar mais fácil de se usar talento. É muito fácil usar talento dentro de prédio de igreja. Muito fácil ensinar a escola dominical. Muito fácil pregar num púlpito como esse. Muito fácil tocar um violão, principalmente como eu toco, né? Eu toco quase nada. Muito fácil. Mas o desafio é levar o meu talento para o mundo. É levar o meu talento para fora, para ele ser rico lá fora. Para ele ser rico fora dessas paredes, para ele ser rico para as pessoas que precisam. E eu preciso investigar o meu coração
Por que eu tenho tanta dificuldade em entender, em compreender que a minha vida, com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho, simboliza sim o talento que Deus me deu para fazer o reino dele ser enriquecido? Tudo. Absolutamente tudo. O meu celular, a minha motinha, o meu trabalho, o meu cachorro, o meu filho, o meu pai doente, a minha mãe enferma, os meus sofrimentos pessoais, as minhas provações, tudo isso foi colocado por Deus diante de mim para que de alguma maneira eu usasse tudo para enriquecer o reino dele. E a gente se acovarda, a gente fica com medo, fica com receio, acha que está numa competição de saber quem consegue mais talento. Se fere, se magoa, não se resolve. Peca, não pede perdão, as pessoas pecam contra nós não perdoamos e a nossa vida se enrola. E a gente decide então pegar tudo que somos, tudo que temos, fazer um pacote, colocar numa botija e enterrar aquilo no buraco. Queridos, se fosse até aí, estava tudo bem. Nós poderíamos chamar a atenção, como batistas que somos, da nossa liberdade de consciência e de escolha. Não, eu não quero. E nós diríamos, você tem todo o direito a não querer. Nós diríamos, eu não tenho interesse, eu não tenho desejo. Obviamente você não é obrigado a nada que você não quiser. Seria muito fácil, nós então encerraríamos a nossa reflexão, deixando essa pergunta no ar: por que não? O problema é que existe uma terceira aplicação nesse texto, de que nós seremos julgados segundo o que estamos fazendo com aquilo que o Senhor nos deu. Não termina por ali. Há algo a mais. E todo crente deveria saber disso. Todos nós nos apresentaremos perante o Senhor. Seremos por Ele julgados, como termina o Evangelho, como termina o capítulo 25 de Mateus. Nada revela tanto a nossa genuína conversão do que as nossas ocupações e prioridades diárias, corriqueiras e comuns. O que marca a nossa espiritualidade como crente, essencialmente, não é a vinda ao culto, não é a participação na escola dominical. Essas coisas mostram, são importantes e são relevantes, mas nós não podemos resumir a nossa identidade como cristão baseado apenas nas atividades dominicais. Na verdade, elas se revestem, se comparadas com toda a nossa vida, de uma importância reduzida. A nossa genuína conversão, o fato de sermos ou não crentes de verdade, se revela em como diariamente servimos a Deus. De maneira amorosa, espontânea e desinteressada. É no dia a dia. É no varrer a casa, é no dar o beijo na esposa, é em lavando os pratos, é ir atendendo aquele vizinho chato, é em perdoando alguém, é indo na casa da pessoa orar por ela, é mandando uma mensagem de WhatsApp para abençoar a vida de alguém, é no dia a dia, na maneira como usamos os nossos talentos, nossas habilidades e nossas capacidades, é que se revela a nossa genuína conversão, que Jesus não está conosco só no culto de domingo, mas Ele está conosco todos os dias da nossa vida. A maneira como fazemos uso da nossa vida e como através dela servimos a Deus, mostra se de fato somos servos bons ou servos maus. É no dia a dia. Não adianta a pessoa chegar num culto de domingo: eu queria pedir para o irmão
João Antônio Pedro Cardoso Henrique da Silveira levantasse e fizesse por nós essa oração. Aí levanta aquele irmão com aquela voz impoluta, ensaiada: ó Deus, eu te agradeço, Pai, Criador dos céus e da terra. Ele começa com um discurso teológico, bíblico, cita algumas palavras que a maioria das pessoas não consegue defender e sequer entender. Mas em casa, oração absolutamente nenhuma. Essa oração que ele faz num púlpito para se mostrar para os outros, vale alguma coisa? Nós somos levados a acreditar que basta levantar a mão, frequentar a igreja e descer as águas do batismo para sermos salvos. Você levantou a mão no culto de domingo, está indo para a igreja, foi batizado, se preocupa não, meu irmão, que o teu destino final é o céu. Se preocupe sim, porque pode ser que você esteja enganado. Onde estão as evidências necessárias de que houve salvação na sua vida? Onde está a transformação? Onde está a mudança de caráter, a mudança de comportamento, a mudança de prioridade? Onde estão os dons, os talentos que Deus lhe entregou para serem usados na obra dele? A nossa vida e a maneira como ela está à disposição da obra de Deus é a prova cabal da nossa conversão. É como nós nos entregamos a Ele diariamente. Não é como eu me entrego no culto domingo. É como eu me entrego a Ele diariamente. E como Ele me reveste com o poder real de viver para Ele todos os dias da minha vida. O dia pode estar mal, o dia pode estar bem. Se acorda naquele dia terrível, com vontade de desaparecer, onde dá tudo errado, e você naquela manhã, você coloca o seu joelho no chão, faz oração e Deus simplesmente derrama sobre você uma graça que torna você uma pessoa à prova de qualquer situação. E você consegue viver, você consegue trabalhar, você consegue fazer o bem para a sua família, você consegue ser um cristão genuíno, consegue ser santo, honesto. Isso é conversão. O que eu encontro olhando na minha história cristã, durante vários anos que eu tenho de conversão, pessoas que levantaram a mão e hoje a vida não lembra absolutamente nada de Cristo. Será que tais pessoas foram de fato salvas por Jesus, convertidas ou simplesmente convencidas pela necessidade de participar de algum tipo de religião? Nós seremos julgados segundo a multiplicação que fazemos das nossas habilidades, dos nossos dons, dos nossos talentos, daquilo que somos e daquilo que temos. Se você fosse julgado agora, nós sempre falamos da necessidade de vigiar, porque o Senhor pode voltar a qualquer momento. Todos nós estamos aqui conscientes do que eu estou falando, não é absolutamente nenhuma novidade. Mas se ele voltasse hoje, você se apresentasse perante o Senhor, como você seria julgado segundo o que você apresentaria a Ele? O que você produziu? Está aí, Anderson, eu lhe dei a habilidade de pregar, a habilidade de aprender, a habilidade de ensinar, a habilidade disso, lhe dei uma esposa, lhe dei um filho, agora, além de tudo, me deu um cachorro. E o que você fez com isso, Anderson? Você multiplicou por quanto essas bênçãos? Como é que você vem perante mim após eu ter dado tanto e você se apresenta de mãos vazias? É inaceitável. Eu não estou aqui, queridos, falando sobre salvação pelas obras. Eu estou falando de obras que mostram a salvação. Eu não estou falando de pessoas que serão conduzidas a serem aprovadas no julgamento diante de Deus porque realizaram algumas boas ações. Eu estou dizendo pessoas que através das suas vidas, do seu comportamento e da maneira como conduzem a sua existência, mostram que de fato foram transformadas por Jesus. Como você seria julgado por Ele? Isso, guarde no seu coração.
porque isso um dia irá acontecer. Inevitavelmente o dia do julgamento virá. Vai acontecer. Não sei se daqui a um segundo, daqui a uma hora, um dia, um mês, um ano, uma dezena de anos, uma centena de anos, isso vai acontecer. E naquele dia todos nós nos apresentaremos diante dele para sermos julgados, mediante os frutos que apresentaremos para ele. Porque dons, talentos, ele tem nos dado. Tem sobejado sobre nossa vida. Tantas coisas que o Senhor tem nos enchido. E muitas vezes nós olhamos só para aquilo que não temos. Nós voltamos os nossos olhos como aquele povo que saiu do Egito e andando pelo deserto, livre para ganhar uma terra que seria só deles. Eles mais olham para aquilo que eles não têm do que para aquilo que eles receberam de Deus. E o nosso caminhar da vida cristã muitas vezes é assim. Eu não faço porque eu não tenho o que fulano tem. Eu não sou porque eu não tive essa habilidade. Eu não posso porque eu não sou competente. E nós acabamos esquecendo de tudo aquilo que nós temos, que o Senhor nos deu. Isso no julgamento não servirá de desculpa. Todos nós, queridos, vamos nos apresentar. E enquanto esse dia não chega, nós estamos tendo a oportunidade de usarmos tudo o que Ele deu para multiplicar pessoas para Cristo, orações, pessoas abençoadas, proclamando o Evangelho, sociedade transformada, obra social, contribuição, missões, tudo sendo usado para o engrandecimento, a multiplicação do reino. Se você é daqueles, meu irmão, que mesmo diante das duras provações, usa o talento que você recebeu. Deus olhou para você e disse: eu vou ter misericórdia dessa criatura, porque 5 para ela é demais. Eu vou dar só 2, porque ela vai conseguir produzir com 2. Olha para outro e diz: 5 nem pensar. 2 é muito ainda, dá 1, porque com 1 ele consegue. Então não fica reclamando do que tem 5, não fica reclamando do que tem 2. Você recebeu alguma coisa da parte de Deus, e quando você decidir colocar isso a serviço do Pai, a serviço do reino, a serviço do mundo, a serviço da obra do Senhor, você vai produzir frutos. Mas não fique se desculpando. E se você receber 1, agradeça pelo 1 que você tem. Se você recebeu meio talento, Deus, obrigado pelo meio, porque aquele que recebe muito, ele vai ser julgado pela quantidade que ele recebeu. E todos nós então nos apresentaremos diante do Senhor. Muita gente, quem sabe muitos de nós, ouviremos da parte do Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Olha que coisa linda ouvir do Pai. Lá no céu, papai, ele chama a gente: Anderson, muito bem, meu filho. Parabéns. Você fez, você conseguiu. Eu lhe dei e você conseguiu produzir muito mais com isso. Parabéns. Mas o quão difícil não será ouvir: servo mau e fiel. Tira da minha presença, eu não quero nem mais olhar para ele. Joga ele na prisão. Prende ele. O quão difícil será, talvez, para algumas pessoas que levantaram a mão, frequentaram a igreja, desceram as águas do batismo, mas decidiram enterrar os seus talentos, porque não tinham de fato Jesus no coração. Como essa parábola é desafiadora, amados. Como ela é confrontadora.
como ela deve nos incomodar e chamar a atenção para um estilo de vida que nós precisamos desenvolver e temos muita dificuldade. Que o nosso ânimo, que a nossa disposição em servir a Deus seja de fato a prova de qualquer decepção. O que eu mais encontro em caminhada evangélica de pessoas que têm talentos, habilidades, que poderiam abençoar os outros, é decepção. Não, eu me decepcionei com o pastor da minha igreja, mas você estava servindo o pastor ou estava servindo a Jesus? Você queria receber louvor dos homens ou louvor na eternidade da parte do Pai? A quem você estava servindo? Amém, queridos? Que o Senhor, Ele coloque no nosso coração esse profundo desejo de colocar à disposição dEle tudo que Ele nos deu. Sejam pessoas, sejam bens imateriais, bens materiais, tudo à disposição do Senhor. Essa é a vontade do Pai para a nossa vida. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, curvar nossas cabeças e vamos pedir que o Senhor coloque no nosso coração essa palavra.